A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar um novo trimestre da CPAD, o terceiro em 2019, aqui na classe dos jovens, onde nós vamos estudar as cartas do apóstolo Pedro, tanto a primeira como a segunda. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita, pega essa videoaula, joga nos grupos de WhatsApp de Escola Bíblica Dominical da sua igreja, você vai ajudar muito a gente a ministrar a palavra de Deus. Aproveita também e nos ajude deixando aí o seu comentário. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E hoje nós vamos estudar a lição de número 1, analisando esse perfil maravilhoso de cada carta do apóstolo Pedro. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos tratar sobre o seguinte tema: as cartas de Pedro, tanto a primeira como a segunda, baseado na seguinte argumentação. Nós vamos analisar de forma panorâmica essas duas epístolas que o apóstolo Pedro escreveu para os nossos irmãos em Cristo Jesus. É claro que estamos iniciando um novo trimestre da CPAD, esse é o terceiro, e esse trimestre vai tratar sobre o seguinte tema, onde a gente vai estudar 13 ministrações aqui com você na Escola Bíblica Dominical. A razão da nossa esperança: alegria, crescimento e firmeza nas cartas do apóstolo Pedro. É interessante que quando a gente observa a palavra de Deus, a gente percebe que o apóstolo Pedro escreveu duas cartas, além de ter orientado o João Marcos a escrever também o evangelho que leva o nome de Marcos. Mas agora nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, ele traz uma orientação para os irmãos em Cristo que são escravos, para os irmãos em Cristo que às vezes estavam fugindo, passando por perseguição e grandes tribulações. É nesse momento em que o apóstolo Pedro entra como um pastor, trazendo um conselho pastoral em cada epístola. É claro que é muito importante você iniciar a sua ministração apresentando o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, não se esqueça disso. Lembrando também, você que está chegando hoje pela primeira vez, que a gente também está disponibilizando um material em PowerPoint. É só você clicar e baixar o arquivo que já está disponível aí no link na descrição desse vídeo. Você pode utilizar esse material para a sua aula, para a glória de Deus. Lembre-se também que a sua lição possui objetivos específicos. Observe cada um. Analise também ponto a ponto da sua ministração. Isso vai te ajudar na hora de você ministrar a sua aula para os seus alunos, especialmente agora, onde nós estamos iniciando um novo trimestre. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: Simão Pedro, o autor das epístolas. Nós vamos analisar nesse primeiro ponto o perfil desse apóstolo chamado pelo Senhor, um pescador que foi chamado por Deus para ser um pescador de homens, um homem também que tinha fraquezas e falhas como eu e você, que exerceu um grande ministério no seu apostolado. É muito importante a gente analisar isso subtópico a subtópico. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola dominical: servo apóstolo de Cristo. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 1, onde a gente vai analisar esse perfil do apóstolo Pedro. Durante muito tempo, alguns autores e também pesquisadores da crítica literária passaram a questionar a respeito da autoria do apóstolo Pedro sobre as duas epístolas que nós temos em mãos, tanto a primeira como a segunda. Mas o texto bíblico é claro em dizer que a autoria foi apresentada pelo próprio apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, é importante você ler esse texto com seus alunos, onde você vai perceber onde Pedro se apresenta como servo de Cristo, autor dessa epístola. Lê também 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, onde você também vai encontrar outra referência a respeito da autoria do apóstolo Pedro. É importante a gente observar isso aqui.
Pedro é o autor tanto da primeira como também da segunda carta, da segunda epístola que possuímos em mãos. E é interessante que vários pais da igreja, como Irineu de Leão, Tertuliano, também afirmam que a autoria dessas epístolas pertencem ao apóstolo Pedro, chamado para ser discípulo, servo do Senhor Jesus, aquele que andou sobre as águas. É interessante a gente observar isso e apresentar para os nossos alunos. Até Orígenes e Clemente de Alexandria, pais da igreja, também afirmam que as duas epístolas pertencem ao apóstolo Pedro. O que a crítica literária faz? Ela levanta um questionamento a respeito da autoria, porque uma epístola, ela possui uma redação um pouco diferente da outra. Uma epístola, ela possui, por exemplo, um grego mais bem escrito. A outra já possui um grego mal escrito. Como assim? Para você entender. Acredita-se que a primeira epístola teve a ajuda de um emanuense. O que era um emanuense naquela época? Era um jovem, um servo, que tinha habilidade na escritura, tinha habilidade com o grego koiné, que possivelmente ajudou o apóstolo Pedro na escritura da primeira epístola. Isso era comum. Até o apóstolo Paulo também teve a ajuda de emanuenses que lhe ajudaram a escrever a palavra de Deus. E no caso aqui do apóstolo Pedro, nessa primeira carta, acredita-se que ele teve ajuda também de um emanuense para essa escrita. 1 de Pedro 5,12. O emanuense, a qual a Bíblia se refere, que ajuda o apóstolo Pedro na escritura da primeira carta, chama-se Silvano. Isso era muito comum naquele tempo. Os apóstolos ditavam, falavam os acontecimentos e aquilo que eles queriam passar para a igreja, e um servo, um discípulo, um obreiro, registrava tudo e enviava para a igreja porque tinha a facilidade com o idioma. No caso da segunda carta, acredita-se que ela foi escrita à mão, em punho, pelo próprio apóstolo Pedro. Por isso, aí essa diferença entre ambas. A primeira tem ajuda, a segunda não. Atos 15:40. O Silvano, que ajuda o apóstolo Pedro a escrever a primeira epístola, também era um obreiro conhecido na obra do Senhor, conhecido até mesmo pelo apóstolo Paulo. Paulo lhe chama de Silas, um apelido que era comum à igreja primitiva dar aos irmãos. É interessante que quando a gente observa essas coisas, a gente percebe que os apóstolos utilizavam recursos, pessoas com habilidade para facilitar o ensinamento, a pregação da palavra, expor a mensagem. E no requisito da autoria, as duas epístolas foram escritas pelo apóstolo Pedro. A primeira teve uma ajuda para a escritura, já a segunda escrita pelo próprio apóstolo. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O homem renovado e cheio do Espírito, o Espírito Santo. Esse é o nosso segundo subtópico, aqui no ponto número 1. Nesse segundo subtópico, nós vamos analisar quem realmente foi o autor dessas epístolas, até mesmo para a gente compreender o conteúdo dela. Cada epístola possui o coração de Pedro, possui uma mensagem que Pedro viveu, um argumento que a igreja precisava aprender para poder vencer a hora da tribulação. O apóstolo Pedro, pela Bíblia, ele é conhecido como um servo de Jesus. Ele é irmão de André, de acordo com as Escrituras. É importante a gente observar o texto bíblico. Ele não foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, mas o segundo. Seu irmão André foi o primeiro. E a Bíblia demonstra isso para a gente. Marcos capítulo 1, versículo 16, traz esse relato, apesar que esse mesmo relato também é apresentado nos evangelhos, nos sinóticos e também em João. É interessante que Pedro também tinha uma profissão, sua profissão era pescador. Daí então Cristo lhe chama, quando tem um encontro com Pedro, para ser então pescador agora, em vez de peixes, mas de homens. Desde a sua chamada por Jesus Cristo, em todas as listas
com o nome dos 12 apóstolos, nós percebemos que Pedro passa a assumir a liderança dos apóstolos. Ele tem um diferencial dos demais. Você percebe que nas 4 listas que nós encontramos no Novo Testamento, a de Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro é citado em primeiro lugar. Pedro é aquele tipo de discípulo que falava, aquele tipo de discípulo que se apresentava primeiro. Ele levava os seus questionamentos a Jesus, ao contrário dos demais, que às vezes tinham até medo ou vergonha de perguntar ao Senhor algumas questões pessoais. Pedro não. Pedro levava os seus argumentos. Alguns autores chegam a dizer que Pedro parece muito com a gente. Ele falava antes de pensar. E na realidade, quando ele falava, ele já tinha dito aquilo que ele queria expressar. Pedro se parece com muitas pessoas que conhecemos. Às vezes Pedro também se parece comigo e com você. Ele tem fraquezas, tem falhas, tem dificuldades, tem lutas, tem anseios. Também é um homem que precisava ser dominado pelo Espírito Santo. Também foi um homem covarde. Mas quando ele foi cheio da graça, sua vida foi transformada. Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 74. Pedro era aquele discípulo que falava, mas não cumpria. É aquele discípulo também que dizia que iria fazer e não fazia. Ele prometeu a Jesus que não negaria, mas o próprio Pedro nega Jesus por 3 vezes. E o registro bíblico faz questão de dizer a respeito dessa grande falha, desse grande erro, do grande fracasso de Pedro. Gente, como a gente se parece com Pedro, nós também fraquejamos, falhamos, erramos, pecamos, negamos o Senhor. A Bíblia fala que ele nega Jesus por 3 vezes. A primeira vez, ele diz que não conhece o Senhor. Na segunda vez, ele chega a amaldiçoar o Senhor. Na terceira, ele chega a negar a Jesus de forma veemente. Às vezes, nós negamos a Jesus de várias maneiras. Negamos o Senhor e queremos estar perto. Negamos o Senhor como Pedro, nos afastando do Senhor, indo para longe e perdendo o rumo da vontade de Deus. Mas o que eu mais acho lindo na vida de Pedro, e você há de concordar, é que Jesus investiu em Pedro. Após a ressurreição, você percebe que ele pede a Maria Madalena para avisar a Pedro. Pedro foi uma pessoa que negou a Jesus, mas Jesus o amava. Nós também negamos a Jesus, mas Jesus também nos ama. Depois que Pedro foi cheio pelo Espírito Santo de Deus, pregando no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, a Bíblia faz questão de dizer, no versículo 38 a seguir, que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Que mudança é essa? Antes do derramamento, Pedro era um homem vazio. Depois do derramamento, Pedro é um homem cheio da graça. Nós precisamos entender que, como pentecostais, nós cremos no derramamento do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Precisamos desse derramar. Precisamos dessa graça para poder avançar, crescer e honrar o Senhor. Pedro, depois do Espírito, virou outra pessoa. Pedro, depois de ser capacitado, ele entendeu que as tribulações serviam para o aperfeiçoamento da obra de Cristo nas nossas vidas. E é a partir disso que ele passa a aconselhar as pessoas, demonstrar que o foco é servir a Jesus, que as tribulações servem para nos orientar a crescer em fé. E por isso vamos avançar para o terceiro subtópico, onde nós vamos entender sobre o seguinte argumento: as cartas de experiência. É evidente que quando você analisa as 2 cartas, tanto a primeira como a segunda, você percebe que essas cartas foram escritas por um homem que tinha experiências com Deus. São cartas ricas, são cartas que exalam a fé, são cartas que exalam experiências com o Senhor, crescimento, maturidade. E como é importante estudarmos uma a uma, ler capítulo a capítulo e trazer aqui uma orientação para você. Desafie os seus alunos a ler
cada carta. Leia com eles. Você vai perceber que isso vai te ajudar muito no enriquecimento da ministração da sua aula. João capítulo 21, versículo 15, Cristo desafia Pedro a apacentar as suas ovelhas por 3 vezes. A restauração está ali. Quando você percebe que Cristo chama Pedro para perto para apacentar o rebanho, Pedro então entende o chamado. E quando você lê cada carta, você percebe que a mensagem de Pedro é para os idosos. Ele apacenta os idosos, ele apacenta os jovens, ele apacenta os casais, ele apacenta os obreiros. Ele é um pastor que cuida das ovelhas de Cristo. Olha que transformação, de pescador para pastor. Um homem que é chamado por Deus para um grande ministério. E nós percebemos nessas cartas que Pedro teve a vida restaurada por Jesus para um grande ministério, para uma grande obra, para uma grande mensagem, ser pastor da igreja de Deus. Fazendo isso, avance com seus alunos para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Eu espero que Deus em Cristo esteja usando você na escola bíblica dominical da sua igreja. A primeira carta de Pedro, alegria e esperança em tempos de provação. Olha o argumento que essa primeira carta traz para a gente, onde nós vamos analisar nesse segundo ponto. Vamos observar isso em 3 subtópicos. O terceiro e último ponto nós vamos analisar a segunda carta. Mas de forma panorâmica, você precisa entender que a primeira carta do apóstolo Pedro é uma carta que levanta o ânimo da igreja, porque a igreja agora está sendo perseguida. Vamos analisar isso de uma forma espetacular. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 2. Os destinatários dessa primeira carta. Para quem o apóstolo Pedro direciona essas cartas? Alguns estudiosos acreditam que essas cartas foram direcionadas para os irmãos da Galácia, da Ásia, aos irmãos também da Capadócia, e a maioria entra em concordância que essa região fazia parte também da Turquia atual, parte do império daquele período. Quando o apóstolo Pedro escreve essas cartas, ele está escrevendo especialmente essa primeira para os irmãos que estavam debaixo do domínio do Império Romano. O que acontece aqui? O Império Romano, a partir do período em que essa carta é escrita, passa a perseguir os cristãos, passa a perseguir os servos de Jesus, passa a perseguir a igreja, especialmente a liderança. E por isso o apóstolo Pedro começa agora a trazer um consolo para aqueles irmãos que estavam enfrentando a perseguição, mas não estavam negando a fé. É muito importante você ler em sala de aula com seus alunos, até para demonstrar aqui para eles, para quem Pedro direcionou essa primeira carta, o capítulo 1, versículo 18. Leia em sala de aula com seus alunos. Você vai perceber que Pedro também direciona essa carta para os irmãos em Cristo que eram gentios, comparando eles também como um povo pertencente a Israel celestial, povo de Cristo, chamados por Deus. Pedro é um pastor que está chamando o rebanho para perto e escreve essa carta para trazer um consolo para aqueles que enfrentavam perseguição. Capítulo 2, versículo 10 da primeira carta, você percebe que Pedro escreve essa carta para todos aqueles que foram resgatados. Pessoas que foram alcançadas por Deus, chamadas por Cristo. Lê esse texto em sala de aula com seus alunos e avance. Avance para o segundo subtópico, mas lembre-se também de descrever para eles, especialmente agora, que essa carta serve para mim, para você, para a gente que passa por luta, por dificuldade, por provações, mas que tem o objetivo de permanecer fiel, servindo a Cristo, independente da provação. O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. O segundo subtópico vai trabalhar sobre a ocasião e o propósito da primeira carta. Acredita-se que a primeira carta foi escrita entre o ano 60 a 63 da nossa era cristã. Neste período, quem é o imperador de Roma? Nero. De acordo com a história, Nero assume o Império Romano a partir do ano 58 da nossa era.
Nero, ele é capaz de cometer atrocidades com os próprios romanos e também com os cristãos. Para você ter ideia, Nero foi responsável por matar sua própria mãe enquanto ela estava grávida para poder ver como era uma criança dentro do ventre materno. A primeira epístola foi escrita antes do ano 63, pois no ano 64, ano seguinte, Nero coloca fogo em Roma. Dos 14 bairros daquela cidade, apenas um sobreviveu. E ele coloca então a culpa nos cristãos, nos judeus. Daí se levanta uma grande perseguição. No período em que a igreja recebe essa mensagem, a igreja já está sendo perseguida. Acredita-se que o apóstolo Paulo ficou preso em Roma entre os anos 60 a 62 da nossa era. Ele foi morto pelo próprio Nero, decapitado em Roma. E a história faz questão de narrar as atrocidades que ele cometia contra os cristãos. Há relatos, por exemplo, em que ele mandava prender os cristãos, colocar piche nos cristãos e atear fogo durante a noite para torturá-los. Quando Pedro envia essa mensagem, ele está trazendo uma mensagem de consolo para aquela igreja. Os irmãos precisavam de um ânimo novo, de uma alegria, porque a perseguição por parte do império, do governo, estava sendo instaurada. E naquela época, a religião dos cristãos, o cristianismo, era considerado uma pequena seita. Era perseguido tanto pelos judeus religiosos, como agora também pelos romanos. Então a situação é difícil, a provação é grande. Os irmãos estavam sendo mortos nas arenas. E agora o apóstolo Pedro traz esse consolo para a igreja. Capítulo 4, versículo 12, Pedro estava preparando a igreja para a prova maior que viria. Ele estava consolando os irmãos, orientando os irmãos a continuarem firmes e não negarem ao Senhor Jesus. É muito importante entendermos isso em sala de aula. Pedro, ele escreve essa epístola, a primeira, para encorajar os irmãos a enfrentar as provações, a enfrentar as perseguições, a enfrentar as lutas com alegria, continuando sendo fiéis ao Senhor. Como a gente precisa aprender isso? Precisamos enfrentar as nossas lutas pessoais, as nossas provações, continuando firmes com o Senhor Jesus. Vamos avançar. Vamos então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando ainda a primeira epístola de Pedro, que está sendo apresentada para a gente na escola bíblica dominical. Inspiradora, doutrinária e instrutiva. Esse é o terceiro subtópico, falando a respeito da primeira carta. A primeira carta do apóstolo Pedro é inspiradora, ela levanta o ânimo da igreja, mas ela não deixa de ensinar a palavra. Ela não deixa de nos ensinar a crescer, de nos ensinar a avançar para a glória de Deus. Ela não deixa de fazer isso. A primeira carta ela é rica doutrinariamente. Ela fala a respeito de aspectos da vinda do Senhor. Ela fala a respeito também de aspectos sobre a importância de permanecer fiel a Deus como cristão. Qual é o perfil do cristão? Qual é o papel do cristão? Ela traz uma mensagem para jovens cristãos, para idosos, para irmãos e irmãs que precisavam crescer e avançar em Cristo em tempos de perseguição. Os temas tratados nessa carta falam sobre salvação, graça, também firmeza no período da provação, da perseguição. Gente, vale muito a pena ler essa carta. Leia ela com seus alunos, oriente, fale sobre a palavra de Deus e avance para o terceiro e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que a gente já deixou disponível o arquivo em PowerPoint, é só você clicar na descrição do vídeo, baixar à vontade e utilizar se você desejar na sua igreja. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. A segunda carta de Pedro, ela fala sobre crescimento espiritual e firmeza na verdade. Vamos analisar ela em alguns subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte argumento. Os destinatários, esse é o primeiro subtópico do ponto número 3. Os destinatários da segunda carta estão apresentados no capítulo 1,
da segunda carta do apóstolo, versículo 1. Essa carta já é apresentada para aqueles que estão espalhados, passando por perseguição, que fugiram de suas cidades por amor do Evangelho. Capítulo 2, versículo 13 da segunda carta, dá para imprimir essa carta tanto para jovens, como também para senhores, anciões, casais, que estavam precisando receber essa mensagem. Um público aqui heterogêneo. Ele alcança tanto os judeus como também os gentios. Então nós percebemos que essa carta foi escrita também para os escravos, para aqueles que estavam passando por perseguição, que estavam fugindo do Império Romano por amor e pela causa do Evangelho. A carta foi escrita para aqueles que serviam a Jesus e que servem a Jesus como eu e você. Sabendo disso, vamos avançar para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a ocasião e o propósito dessa carta. Quando a segunda carta do apóstolo Pedro foi escrita, já que a primeira possivelmente foi escrita no máximo até o ano 63, essa segunda é apresentada por vários estudiosos como uma carta que foi escrita após o ano 64, entre 65 a 67. Por que após o ano 64? Como já citei para você, no ano 64, de acordo com a história, Nero põe fogo em Roma e agora persegue os cristãos, colocando a culpa desse incêndio naqueles que serviam a Jesus. É por isso que essa carta é escrita para aqueles que estão espalhados, para aqueles que estão fugindo do Império Romano, que estão passando por provação. E o conteúdo dela é exatamente esse: trabalhar essa firmeza, trabalhar essa crença de crer que Cristo vem, continuar fiel ao Senhor Jesus. Segunda de Pedro 2:1, Pedro também combate as heresias e combate aqueles que estavam no meio de toda essa perseguição, ainda com o desejo de distorcer o Evangelho, de distorcer a palavra de Deus e fazer algo que desagradava a Jesus. Nessa segunda carta você percebe Pedro tratando a respeito do arrebatamento, tratando a respeito de argumentos que os falsos mestres estavam levantando no meio da perseguição sobre a vinda de Cristo. Pedro então começa a detalhar e demonstrar que Cristo vem. Cristo é fiel para cumprir a sua palavra e o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Isso é claro na epístola. Então Pedro começa a trabalhar isso para descrever aos irmãos que a fidelidade do Senhor é independente de ser 1 ano, 10 anos, 1000 anos ou um dia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Você percebe exatamente essa apresentação do apóstolo em descrever que a fidelidade do Senhor é real a respeito da sua promessa. E essa promessa é descrita para os irmãos em tempos de tribulação. Pedro agora começa a demonstrar a esperança da igreja, a volta, o retorno de Jesus. Terceiro e último subtópico fala sobre essa verdade e a esperança. Que verdade é essa? Pedro agora começa a apontar para a vinda, apontar para o renovo, apontar para o retorno de Cristo. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. Essa carta demonstra para a gente que nós precisamos ser fiéis a Cristo, tomar cuidado com falsas doutrinas, com falsas mensagens, porque no meio da tribulação e no meio da perseguição, algumas pessoas se aproveitam da nossa fé. É por isso que o apóstolo Pedro, pastor da igreja, está se preocupando com os irmãos. É muito importante a gente estudar a palavra de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter usado você e possa usar você na escola bíblica dominical da sua igreja. Lembrando a você que a gente vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu espero que Deus te abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.